O relato de hoje é assim, o relato mesmo, porque de um lado tem feras e do outro tem OVNIs. Stonks. Muito bom, vai, admite, é muito bom. Inclusive, eu deixei um vídeo exclusivo só para esse relato, porque merece, o querido merece, tá bom? Não que os outros não mereçam, eu agradeço muito por cada um que envia, porque eu adoro cada relato. Eu fico empolgadíssima, então bora lá pro relato de hoje, que se chama... o relato que chamava... O relato não, gente. Para! Olha só, você tá me atrapalhando. A gente tem que tratar vocês como se estivesse aqui, tá bom? Por isso que eu falo assim. O nome do nosso primeiro relato se chama A Luz que Chamava a Fera, ok? E foi enviado por Danilo e ele mudou o nome. Inclusive, ele morava na zona rural de Luminárias, no Mato Grosso. Eu nem sabia que existia algum lugar chamado assim, gente. Primeira vez que eu ouço. Meu nome é Danilo e juro por tudo o que eu tenho que essa história é verdadeira. Isso aconteceu comigo em setembro de 2018, na fazenda onde eu vivi com meu pai desde quando eu era pequeno. A propriedade fica numa região afastada e cercada por mato, trilhas de terra e montanhas cobertas por uma vegetação muito densa. E sempre foi muito tranquilo viver ali. E, bem, até aquela noite. Tudo começou com luzes no céu. 3 pontos brancos, muito mais fortes que estrelas, pairando imóveis. Fiquei vendo ali pela varanda, achando que fosse satélite ou até drone. Mas então um deles desceu em velocidade absurda, quase instantaneamente até pairar sobre a mata do morro atrás do celeiro. Aquilo não fazia som algum, só uma presença assim sufocante. O meu pai, homem duro e cético, ficou branco instantaneamente. E naquela noite os cachorros sumiram, todos os 4. Nem latidos, nem rastros, só os portões abertos. Pensei que alguém tivesse soltado, sabe, eles, mas ninguém estava ali, sabe, sem que eu visse o meu pai. E os portões eram pesadíssimos para se abrir sozinhos. Naquela noite, ali por volta das 3 da manhã, eu acordei com um barulho que gelou todos os meus ossos. Um uivo, sabe, muito metálico misturado com um zumbido elétrico. Assim, gente, era algo inumano, vindo de trás da casa. Eu peguei a minha espingarda e fui ver, e chegando perto do galinheiro, eu vi as galinhas, bem, em silêncio, o que era muito estranho, porque havia um barulho anormal, mas elas estavam em silêncio, como se não se assustassem. E o ar, ele parecia parado, sabe? E foi aí que eu vi as costas de coisas muito estranhas. Algo assim grande, agachado perto da cerca que fica ali no pasto, sabe? Tinha uma forma de um homem, mas o corpo era muito maior e coberto de pelos escuros. O focinho lembra de um lobo, mas os olhos eram 2 luzes azuladas e foscas, como se tivessem sido apagadas por dentro. A criatura logo me notou e virou-se e olhou para mim, mas não se mexeu. Então, uma luz branca muito intensa brilhou sobre ela, sabe, vinda assim do céu. E sem barulho, sem nave visível, apenas aquele feixe de luz oval, como o de um projetor que surgia assim do nada. A criatura, ela ergueu a cabeça e uivou de novo, só que bem alto mesmo, e foi um pouco, naquele momento, acabou me incomodando um pouco o uivo dela, porque era muito alto. Mas eu percebi
que mesmo com esse uivo, as galinhas elas não fizeram barulho sequer. Não se ouvia um barulho do mundo, apenas do uivo e aquela luz. E aí foi como se o ar, sabe, se rasgasse. Eu senti uma pressão dentro da minha cabeça, como se alguém sussurrasse diretamente dentro do meu cérebro uma outra língua. E, bem, era insuportável. Aquilo estava sendo assim, esmagador. Eu acabei caindo de joelhos e sangrando pelo nariz. A luz ela apagou e, bem, a criatura simplesmente desapareceu. Sumiu. Sem correr, sem som, como se tivesse sido sugada. E, bem, no dia seguinte, a minha pele estava cheia de marcas finas, como arranhões cirúrgicos nos braços e nas costas. Não doíam, não coçavam, era como se estivessem crescendo, sabe, de dentro para fora. E fiquei doente por uns dias, febre alta e até alucinações. Vi o mesmo lobo, traço humano, dentro de casa, parado nos cantos. Ele olhava para mim, mas não piscava Aí, gente, ele disse que não piscava com olhos humanos. Eu pensei que ele ia falar não piscava como os olhos humanos, mas não, ele falou realmente, não piscava com olhos humanos. Não entendi, mas ok. Tinha voz grave e falava coisas desconexas, sabe? Como eles escolheram a forma errada. Está vazando. Está vazando. Outra vez disse o seguinte: você viu que não devia, agora não vai mais esquecer. E sim, teve uma terceira vez que eu alucinei e ele me falou outra coisa. A lua não manda, nós mandamos agora. No mês seguinte, 2 vizinhos desapareceram, ambos da mesma estrada rural que levava ao Morro da Luz. Suas casas estavam intactas, mas as portas estavam abertas. E, bem, mesas postas, mas nenhum sinal deles. A polícia rural nunca sequer achou alguma coisa, sabe? E uma noite, depois da segunda pessoa sumir, eu olhei pela janela e vi um trilho de fogo no céu, como uma linha laranja queimando o ar, descendo em espiral até a mata, exatamente onde a luz tinha aparecido pela primeira vez. E no centro do campo do Capim Alto, vi a silhueta de uma criatura, andando em 2 pernas, mas ainda assim um pouco curvada. E ao seu redor círculos de luzes brancas pairando no ar, como se o véu o tivesse observando. E hoje, desde então, eu nunca mais vi a criatura, mas ouço o som, sempre no fim do mês, sempre lá pelo horário das 3 horas. É como se algo estivesse esperando, sabe? Terminar de mudar por dentro. Eu acho que eu sei o que ele quis dizer. Ele disse sobre os arranhões. Me veio à mente como se estivessem esperando ele sofrer a mutação. Vocês entendem? Eu não sei se vocês entenderam, mas eu entendi isso. E o pior, um dos cachorros voltou semanas depois, mas estava estranho. O mesmo de antes, sim, mas os seus olhos refletiam uma luz como se fossem, sabe, de um gato. E ele só me encarava, como se soubesse que eu também fui marcado. Eu tô falando? Tem gente que diz que lobisomem é maldição de lua. Eu digo que a lua é só um disfarce. E, bem, a coisa que eu vi não veio da floresta. Ela veio de cima. E não era só um lobo, era engenharia. Era experimento. Nós somos o campo de teste.
E agora eu sinto que eu estou mudando. Ai, gente! Ai, que forte. Que forte. Me diz aí o que vocês acharam nos comentários, mas... Ai, meu Deus. A tese dele foi tipo assim, no final, o comentário foi tipo surreal. Nunca pensei por esse lado, juro. Eu nunca pensei que tipo, a gente poderia ser experimento, apesar de que existe filmes, né, que abordam assim, que a gente é experimentos de algo muito maior. Será? Não sei, não sei. Eu não sei se eu abordaria muito essa questão, mas o amigo, ele teve uma experiência. Então, eu acredito, para tudo na vida, quem vive é quem sabe. Quem vive, quem sente, quem sabe. Não adianta eu, como espectador ou como leitora, que, né, eu leio os relatos. É leitora que se diz? Leitora? Acho que não. Mas vai ficar assim, vocês entenderam. Bem, eu acredito que quem tá por fora não compreende a dimensão de quem tá por dentro. Então, se ele diz isso, quem sou eu para dizer algo diferente? Mas enfim, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Eu achei algo assim surreal. Eu não vou fazer tantos comentários porque é algo fora do meu padrão. Eu não, como é que eu posso falar? Eu não tenho tanto conhecimento sobre questões assim de OVNIs, esse tipo de coisa. Não é uma coisa que me atrai tanto quanto a questão de terror sobrenatural. Claro que, né, tem uma proximidade ali e tudo, mas não é uma coisa que me atrai tanto. Por isso eu posso dizer sim, que, bem, luzes, esse tipo de coisa, a gente teve até a Operação Prato, né, que foi aqui no Brasil, que foi bem louco. E o amigo, ele comenta que a gente pode ser experiência. E real, às vezes também a gente pode até ser, né? Possibilidades. Se nós fazemos com animais, nós entre aspas, imagine o que algo muito além poderia fazer com a gente, né? Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, porque eu gostei de estar aqui. E, gente, eu vou comentar sempre a mesma coisa. Que loucura. Cada relato que chega aqui, eu fico mais pasma com a qualidade de coisas que acontecem. E a gente só vai saber quando as pessoas enviarem os seus relatos. Muito louco, mas enfim, espero que você tenha gostado do vídeo, porque eu gostei de estar aqui. E se você gostou, não esquece, se inscreve aqui no canal, tá bom? Porque tem vídeo todos os dias, ó. Beijo e até o próximo vídeo, tchau!